Elaine, bom dia, obrigado por abrir esse espaço tão importante aí, um veículo de comunicação alternativo, né, comunitário, né, isso para nós é muito importante, essa imprensa livre, né. Então, esse trabalho, né, esse projeto que inicia lá em 2007, ela tem uma relação muito forte com a minha infância e também com a minha adolescência. Por quê? Porque a gente assistia os desfiles das grandes sociedades carnavalescas. O meu foco não é tão o carnaval da cidade, mas sim a importância dessas grandes sociedades na consolidação do carnaval, principalmente o carnaval ilhéu. Em 2007, eu trabalhava na Casa da Memória, né, como bibliotecário, e eu fui. Chegaram duas pessoas, o Henrique e o Sérgio Xavier. A família Xavier ela tem uma longa tradição, desde os anos 50, com a Granadeiros da Ilha, que era uma sociedade que foi fundada naquele período. E eles, né, a vida deles, né, dessas gerações, né, ficaram nos galpões, né, aprenderam essas técnicas, as técnicas de mutação, principalmente, né, e carros alegóricos também. Então, isso eles foram procurar para saber o que tinha sobre a história das sociedades. Né? E qual foi a minha decepção, né? Quando encontrei apenas 2 ou 3 ou 4 fotos. Tá? E ali a gente, tipo assim, pactuamos, né? Vamos construir, reconstruir a história dessas sociedades. Né? Então eu lancei esse desafio comigo mesmo. Né? E dali eu comecei a ir no acervo da Biblioteca Pública do Estado, né, de Santa Catarina, que tem jornais do século XIX, XX, XXI, arquivo público, acervos privados, tem uma dificuldade imensa de você conseguir imagens, né? Até mesmo porque nós tivemos o Museu do Carnaval e as sociedades, parte delas entregaram alguns materiais que contavam a sua história, e esse Museu do Carnaval nós perdemos, né, o nosso esse acervo. Foi uma grande falha aí do poder público municipal. E comecei então a garimpar, entrevistar pessoas, né? E o resultado foi esse trabalho aqui, né? Essa obra, né? Que é o Carnaval das Grandes Sociedades. Eu remonto ao 1858, por quê? Porque em 1858 surge uma primeira sociedade carnavalesca. É importante a gente fazer um corte em decorrência que nós tínhamos a prática do intrudo. O intrudo é uma prática que veio pelo colonizador, pelo português. E só que o intrudo ele tinha dois momentos, tinha um intrudo doméstico e tinha um intrudo de rua. E o intrudo de rua realmente ele era violento, né? Para vocês terem uma ideia, no intrudo doméstico, o escravizado ele poderia ser alvo, né, de jogar seringas com água e outros detritos, né, e não podia revidar. Né? O de rua, né, aí sim. E isso incomodava bastante, tanto que as elites, né, porque tinha muita aglutinação, né, e essas aglutinações podem desencadear, né, algumas movimentações, algumas insatisfações. E começaram a ter proibições. Né? Em 1832, nós já temos um código de postura aqui, um código de postura proibindo a prática do entrudo, contando que todo o século XIX o entrudo resistia nas ruas, mesmo com esse aparato, né, de proibitivo. Mas aí surgem o carnaval, as grandes sociedades, os bailes de máscara na Europa. E a nossa elite importa isso. E em 1840 tem um baile de máscara no Hotel Itália, e depois começam a surgir as grandes sociedades que passam a fazer o quê? Desfiles pelas ruas, indo geralmente na casa de alguém que tinha algum baile, ou então em algum teatro, em algum clube. Né? E começam a ter esses desfiles com carros alegóricos, puxados com bandas. Né? No início, e aqui em Desterro, a gente importa esse modelo. E esse modelo começa a se desenvolver, começa a se construir sociedades carnavalescas aqui. E surgem o que? Os carros alegóricos, né? Eu sempre digo, carros alegóricos existem no mundo inteiro. Né? Surgem os carros de rainha, os carros de rainha da sociedade, né? Os carros também de propagandas, chamados de reclames, ou seja, aquele que apoiava, né? Pessoa física ou pessoa jurídica apoiava
aquele carro com recursos financeiros, e os carros de críticas, que geralmente eram críticas dentro de um cenário, de um contexto político. Bom, isso era tônica no Brasil, principalmente na corte, né, em algumas outras cidades e no mundo. Né? Mas em 1885, nós tivemos um diferencial aqui em Desterro. São criadas as técnicas de maquinismo, que vai surgir os carros de mutação. A Sociedade Bons Arcanjos, aqui de Desterro, ela apresenta uns carros chamados A Grande Flor Misteriosa, e esse carro ele vai abrir, se transformar em outra alegoria, né, com pétalas em movimento, criando assim um grande esplendor, um impacto para os apreciadores, né, o povo apreciador do carnaval. E a partir dessa nova técnica, que tem uma relação muito presente com a cenografia teatral, tá? Aqui em Desterro começa a se desenvolver e chamar a atenção. As sociedades também elas tinham um envolvimento bem político também. Eles não eram tanto que os carros de críticas, né? A sociedade de Abaquato, desde a sua existência, em 1879, ela começa a fazer campanhas em prol dos escravizados. Eles eram abolicionistas, principalmente o Carlos Schmitt, que era um dos presidentes e um dos carnavalescos. Elas faziam bailes para arrecadar donativos para alforriar os escravizados aqui em Desterro. Faziam também, já no século XIX, chamava a extensão do voto feminino. Olha que componente. O voto feminino só foi conquistado mesmo no século XX, né? na segunda década do século XX. Então, elas tinham uma relação de contexto político, porque esse carnaval ele era organizado por quem? Pelas sociedades independentes. Não tinha um poder público. O poder público só vai aparecer na década de 60, aqui em já Florianópolis, né? Não mais Desterro. E ali os carros de críticas começam a desaparecer. Então, só que essa marca das grandes sociedades, ela tinha particularidades. Primeiro, pela sua excelência dos carros de mutação únicos no Brasil e no mundo, que atraía turistas, né? E causava um excelente aceite da população. Mas nós também convivíamos com quem? Com os ranchos. Nós não tivemos muitos cordões aqui no Carnaval Florianópolis e Desterro, os blocos de sujos, os blocos organizados, e no final da década de 40 vão surgir as escolas de samba aqui na cidade. E o interessante de tudo é que escola de samba, grandes sociedades, elas não estavam diferenciadas, separadas, como estava ocorrendo já no Rio de Janeiro, já ocorria no Rio de Janeiro. Tanto que as escolas de samba eram mais marginalizadas, tanto elas ficavam na zona portuária, faziam os desfiles em áreas, né, chamadas, entre aspas, degradadas, né, e as grandes sociedades, com a vinculação mais da elite, faziam os desfiles nas áreas centrais, né, como a Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Mas aqui a gente consegue fazer essa fusão desse elemento nosso das escolas que estão iniciando, as grandes sociedades já estavam consolidadas, os blocos, e também boi de mamão saía, cacumbi, manifestação afro, né? Também saía também pau de fita. Ou seja, nós tínhamos um carnaval muito diferenciado, muito apegado às nossas tradições, né? Infelizmente, isso foi se perdendo ao longo, né? Quando, a partir da década de 60, o poder público começa a entrar na organização, ele começa, depois, mais nos anos 70, a diferenciar as escolas de samba com um repasse de verbas maior do que as grandes sociedades. E isso fez que começasse a ter essa divisão, essa cisão, e as grandes sociedades começaram a perder esses espaços. Obviamente que você tem um fenômeno, né, do grande sucesso daquela show maravilhoso, né, aquele desfile das escolas de samba carioca, é inegável isso, né, uma festa popular que com muitos preconceitos, mas conseguiu vencer, né, e se tornou um elemento que hoje é um grande show, né, envolve muito dinheiro, o movimento, a economia do carnaval. Mas as nossas sociedades, o poder público começa a olhar melhor para as escolas de samba, nada contra as escolas de samba,
longe disso, né? Mas isso fez com que começassem essas grandes sociedades, com falhas também, né, vamos dizer assim, porque elas começam a ficar dependendo exclusivamente do poder público, e o poder público chega um momento que não vai dar dinheiro, às vezes, nem para a escola de samba, nem para as grandes sociedades. Então, essas técnicas, principalmente da mutação, começam a se perder. Ou seja, nós deveríamos ter umas escolas mais profissionalizadas. Não no sentido, desculpe, grandes sociedades mais profissionalizadas, não no sentido de ser carnaval privativo. E outra coisa, as grandes sociedades é carnaval de rua, não é carnaval de passarela. Então, isso foi um outro fenômeno também que começou a afastar e a perder espaço. Então, essa proposta do livro, ela tem o sentido de contar a história de 36 sociedades carnavalescas. Eu fiz um mapeamento, uma cartografia histórica, né, dessas entidades, algumas com um período muito curto, né? Começava no carnaval e no outro já não saía, mas nós tivemos sociedades que ficaram décadas, né, com muita participação. E com certeza ajudaram a consolidar esse gosto, né, do ilhéu, o gosto do desterrense, do florianopolitano, né, e de todas as pessoas também que passaram aqui a viver na cidade, né, por essa tradição, né, a tradição que hoje eu vejo ela está um pouco, nós estamos perdendo um pouco também as nossas essências desses folguedos, né? Nada contra novos ritmos musicais, nada disso, não tem nenhum, acho que há lugar para todo mundo, mas os espaços, eles precisam ser bem definidos, né? É impossível você chegar hoje no Carnaval da cidade, né, e você não encontrar uma banda num coreto, e isso era muito tradicional nosso, né? Você não toca mais marchas de carnaval, você não toca mais sambas, enredos, né, que marcaram, né, tanto sambas de outras cidades como o nosso. Nós temos alas de compositores e pessoas que compuseram também maravilhas, né? Não temos mais um marchódromo, né? Que isso alegrava muito também quando saía e fazia o roteiro, o circuito nos bairros, né? Então, é preciso esse livro, ele faz esse alerta, né? Por que nós estamos perdendo as nossas tradições, elas estão sumindo? E as grandes sociedades que eram diferenciadas, né, estão silenciadas. Nós temos desde 2011, ficamos de 1993 até 2007 sem grandes sociedades. Depois as grandes sociedades se reconstruíram, uma tentativa de reconstrução, foi a Tenentes do Diabo e a Granadeiros da Ilha, mas sucumbiram em 2011, 2012. Né? Então, já temos mais de uma década sem essas grandes sociedades. E o alerto também para fazer o registro de tombamento cultural dessa técnica, que é o saber fazer, única e exclusiva nossa. Você não vai encontrar isso, essas técnicas de maquinismo ou as técnicas de mutação, é específico nosso. É uma invenção, vamos dizer assim, construída pelos nossos carnavalescos, né, dessas grandes sociedades. Então, é uma obra, né, que tem cerca de 190 entre fotos, ilustrações e imagens, tá? Da editora Cruz de Souza, uma jovem editora que está se firmando aí, né, no mercado editorial catarinense. Tem uma proposta, né, principalmente da luz, né, toda a intelectualidade negra, né, que também se tornou invisível, né. Temos que era um carnavalesco, né, e que o Fábio Garcia, o editor, também está lançando, já lançou diversas obras. Então, é isso, a proposta é essa, né, é reconstruir, rememorar, né, trazer essa memória de volta, né, e chamar a atenção de todos aqueles que pensam o carnaval. E o pensar o carnaval não é o pensar o carnaval apenas do poder público. É preciso democratizar que as instituições culturais, sejam elas públicas ou privadas, possam pensar o carnaval na sua essência, o nosso carnaval de origem. Então é isso, Helene, é essa a proposta. Legal, é muito importante esse trabalho,
porque tu traz a memória e também oferece elementos para que se possa reinventar o carnaval. Não se trata da gente pensar de voltar ao saudosismo, mas sim a possibilidade de nós conquistarmos o nosso carnaval original. Eu acho que isso aí é fantástico. E tu trazes isso nesse livro, com certeza um livro que vai ajudar muito a gente a pensar, né? E para fechar, eu queria te perguntar isso, né? Quer dizer, tu escreves sobre uma coisa que é muito importante para nós, que é o nosso carnaval. O teu outro livro fala também de um outro espaço na cidade, que é um espaço de memória de muita gente, né? Eu conheço muita gente que fala que passou pelo abrigo de menores, né? Tu escreveu um livro sobre o abrigo de menores, né? Que está na memória de todo mundo e que mostra, de certa forma, tanto o livro do abrigo quanto agora do carnaval, esse processo meio que de destruição da cidade, né? Da cidade física e da cidade material, né? Como é que tu refletes isso e que possibilidades tu vê a partir daí? A cada dia, né, nós que somos, né, da área cultural, né, essa militância cultural, a gente fica surpreendido, né, como assim é uma ação devastadora, né? Perdemos agora há pouco tempo, no final do ano passado, né, um patrimônio, né, que estava um técnico da prefeitura, né, especialista na área, né, recomendou o tombamento material, né, da casa do Instituto, onde pertenceu o Instituto Cauêpic, que estava abrigado o acervo do Instituto, mas era da família Uepic. E, infelizmente, a Cotesfam, né, por 7 votos, se não me engano, a 1, o único voto foi da representante do Conselho de Arquitetura pedindo, né, concordando com o tombamento daquela edificação. Então, quando começa a ter essas ações, né, que são coisas emblemáticas, né, que às vezes não é só tá lá, a edificação foi tombada, mas não tem o devido reparo, a conservação, né? Então, aos poucos, a gente vai se perdendo essas nossas ligações, né, com o passado, e não se trata de uma questão de saudosismo, porque essa relação tanto do material como do imaterial tem uma relação simbólica e de identidade, né? Então, nós precisamos urgentemente modificar, e isso a gente sabe que tem um enfrentamento, inclusive, com o poder econômico, né? Mas a gente precisa, né, ficar em alerta, fiscalizando essas ações, né, e propondo, né? Nesse caso aí do abrigo de menores, que foi uma referência educacional e cultural, que nós tivemos ali, você tinha uma série de oficinas lá, oficinas profissionalizantes, inclusive, ali saíram músicos maravilhosos. A banda do Abrigo era uma banda respeitadíssima no Brasil inteiro, não só em Florianópolis, né? Ela saía para fazer, né, as suas apresentações em diversos estados, né? E aos poucos a gente sente que esses espaços, né, que são espaços públicos, espaços culturais de formação, hein, vão se perdendo. É lamentável, mas a partir do momento, eu acho que quando a gente começa a escrever, né, quando a gente tem um foco para determinado assunto que está relacionado com a cidade, é preciso, então, a gente colocar isso para fora, né? A gente sabe das dificuldades de escrever um livro, né, de publicar um livro, né? Não é nada fácil, né? Mas acho que o livro ele tem esse elemento, né? Esse elemento, vamos dizer, educativo, esse elemento didático, né? De possibilitar que as pessoas tenham esse acesso e dali comecem a ter as suas opiniões e também provoque alterações às vezes na sua própria comunidade. Né? Uma coisa que nós não temos muito pouco é a história dos nossos bairros. Né? As pessoas estão partindo, né, e levando toda a sua vivência, né, que pode ser recuperada. Então, é complicado, sim. Tá? Chamar a atenção, nós temos alguns carnavais, né? Carnavais de resistência. O carnaval de São Batista, Santo Antônio de Lisboa, um carnaval que realmente ainda permanece a sua existência. Lamentavelmente, nós tivemos um episódio agora, né? A PPR no Campeche, né, do ano de dia, mas ainda bem que parte, né, da população acabou jogando bloco para as suas origens mesmo. Então, é importante a gente ver que seguinte, essa questão do carnaval está virando arena, está virando muito privatista,
né? Sim. Sim. Ele exclui. Tá? Ele exclui e ele apaga, tem, as nossas manifestações, aquilo que nos identifica historicamente, socialmente. Então, Elaine, é preciso sim nós estarmos alerta, tá? Então, espero que o meu livro contribua, né? Esse singelo trabalho contribua também para a gente reconstruir, né, essas nossas práticas, né, que foram apagadas, silenciadas. Com certeza, Alzemir. Obrigada, viu? Obrigada a ti por ser esse nosso guardador de memórias, né? Não só escrevendo, mas também guardando aí nos lugares onde tu atua e profissionalmente. Um sucesso para ti com esse livro, com certeza vai ser ótimo, como foi do Abrigo de Menores. Um texto maravilhoso, muito bem escrito, né? Então, parabéns, tá? Um grande beijo e a gente se vê lá no lançamento.